Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Simplificast aqui no ar e hoje com um convidado mais que especial. É mesmo porque já é a segunda vez que ele está aqui conosco, né? Então fique bem claro. Mas conforme vai acontecendo, a gente vai ficando mais experiente, a coisa vai ficando ainda melhor, mas foi bom ele retornar, para a gente regravar o episódio. Então convido aqui com vocês, Erivaldo, diretor comercial do grupo Engemoura. Prazer imenso estar aqui contigo, meu irmão. Ô, Richard, prazer nosso, cara. Agradeço vocês aí mais uma vez. Mais uma vez. Gente, acontece erros. Vamos contextualizar? Vamos, melhor. Nós gravamos uma outra oportunidade, inclusive estava aqui o CEO, o Henrique, esteve conosco. Renato. O próprio Renato. E, infelizmente, a gente não conseguiu subir o episódio por algumas questões técnicas. Mas agora tudo resolvido, o Erivaldo nos deu a honra de participar novamente e a gente vai entregar um conteúdo, eu acredito, né? Sou suspeito em falar, Sim. Mas de uma qualidade muito acima da média do que a gente já tinha feito da primeira vez. Sim, perfeito, cara. Eu acho que é isso que nos faz, né? Chegar onde nós estamos, né? Levando essas soluções para os nossos clientes. São esses erros que não precisa o cliente ter, né? Esses erros nós fazemos no nosso laboratório e levamos a solução completa, né? Não testamos nada no cliente, né? Deixa conosco, então. Deixar um abraço muito especial aqui para o Henrique, né, que não pôde estar presente. Também para o Renato, que não pôde estar conosco na gravação hoje. Mas estamos aqui, os dois testes de ferro aqui para entregar esse conteúdo e vamos lá. Eu falo que nem não sou teste de ferro, mas somos nós que apanhamos no dia a dia. Os linha de frente, né? Mais justo do Bora que lá. isso, né? Excelente. Um abraço também para todo o time da Engemoura, para o nosso time aqui, comercial, técnico, operacional, o nosso time de marketing que está nos bastidores aqui. E vamos lá. Para a gente iniciar o nosso episódio, eu vou pedir para vocês assim uma dinâmica que a gente faz em todos. Quem já nos acompanha sabe disso. Você que está aqui pela primeira vez, aproveita. Você que está pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, deixa o teu like, clique em seguir, ativa as notificações, porque toda vez que nós tivermos um episódio, você vai ser lembrado, né? Toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, e é bom que você vai entendendo toda a dinâmica do mercado. Na sequência, né, encaminhando mais para o final, o Erivaldo também vai deixar as redes sociais do Grupo Engemoura, para vocês também poderem seguir eles. Busque lá no YouTube, por Simplificast, que é o nosso canal do nosso podcast. E nas redes sociais, por One Portaria, que sempre que tiver um episódio novo, vocês também vão ter acesso a isso lá. Seguindo aqui então, vamos lá? Bora lá? Bora lá. Nós vamos levar autonomia ou energia para o mercado? O que o Grupo Engemoura faz de fato, Erivaldo? O Grupo Engemoura, na verdade, nós levamos as duas coisas, né? Hoje nós estamos num mundo muito tecnológico, né? Nós falamos que o futuro nós vivemos agora, né? Com tanta tecnologia. E hoje não só as questões tecnológicas, né? Mas todos os ambientes que utilizam tecnologia necessitam de energia, né? Então, a Engemoura ela é uma empresa especializada nesses projetos, né, de tecnologia, ou de energia redundante para tecnologia, né? Então, a Engemoura ela foi fundada em 2010, tá? Até contando, dar um feedback, acho que os nossos parceiros já cansaram de ouvir essas histórias, mas é legal. Mas é bom, porque precisa, né? Principalmente para a galera nova que está chegando. A Engemoura ela nasceu em 2010, o Henrique tinha um e-commerce e aí faltava muita energia lá no e-commerce dele e ele perdia muitas vendas, né? Então hoje, o que acontece? A gente traz todo esse know-how, toda essa história porque isso foi uma necessidade que nós sofremos na pele e por isso que nós entendemos e levamos isso para os nossos clientes, tá? Voltando até na história, né? Que a gente acaba se empolgando aqui, uma vez isso acontece. O Henrique, ele fez o quê? Ele montou um sistema de no-break para atender o e-commerce dele. E um belo dia ele estava lá, tinha acabado a energia no prédio, todo mundo tinha ido embora. E aí ele falou, já que não tem ninguém aqui, eu vou montar umas prateleiras. E eles estavam usando uma furadeira alimentada pelo sistema de no-break, né? E aí o vizinho dele de cima desceu, foi questionar ele, né? Falou, cara, o que você está fazendo? Aí ele até se assustou, né? Achou que estava fazendo barulho fora do horário, né? Do prédio. E aí o cara falou, não, estou montando as prateleiras. Ele falou, não quero saber o barulho, eu quero saber de onde você está tirando energia. Como você está fazendo isso? Como você está fazendo, qual o milagre? Como é possível isso? E aí ele falou, foi assim, eu montei um sistema. Ele falou, cara, eu quero que você monte um sistema para mim. Aí, na época eu não tinha essa expertise, né, que nós temos hoje. E aí ele montou.
E o amigo dele passou para um amigo do amigo do amigo e nasceu a Engemora, tá, gente? Então foi assim que nasceu a Engemora. A Engemora é uma empresa especializada em projetos de no-breaks, tá? Nós não fazemos outras coisas além de projetos para no-breaks, tá? Então o que nós fazemos isso? Hoje a grande maioria, inclusive dos nossos parceiros, mesmo que seja um projeto, que eu vou chegar até lá, que é o projeto do no-break para as portarias, nós gostamos de entender os nossos clientes, os nossos parceiros, né? Porque são os nossos parceiros que levam essa tecnologia para os clientes finais, né? Que são os verdadeiros ali, maiores interessados no sistema, né? Então, nós levamos essa tecnologia em conjunto com os parceiros, entendemos a necessidade, né? E a partir daí, a gente monta o projeto conforme a necessidade dos nossos clientes, tá? Legal. Hoje vocês estão inseridos, Erivaldo, em média, em quantos clientes no Brasil? Conta um pouquinho os big numbers aí. Como que funciona o business de vocês com relação aos no-breaks? E como que está a satisfação desses clientes no mercado? Porque, cara, falta de energia coisa do passado, né? E outra, isso acontece em toda a região nacional, né? Nós temos clientes, por exemplo, em Porto Velho, e eu tive a experiência, ele compartilhou conosco recentemente, não sei se vocês sabem esse dado, mas Porto Velho é a capital que mais tem raios assim, do Brasil. E lá queima-se muito equipamento, lá falta-se às vezes muita energia também, devido às fortes chuvas que acontecem ali e tudo mais. E aí ele me passou também algumas dificuldades que ele tinha lá com a região. Então, assim, com relação a isso, qual é o índice de satisfação desses clientes? Como que funciona mesmo o business de vocês? Algo que começou, todo negócio, né, todo business começa sobre uma demanda e para resolver um problema. onde a gente cuidava, tinha um no-break lá que segurava todo o CPD, todas as telas, ou seja, toda a operação, né? A nível de autonomia, só para os nossos, a nossa audiência entender, o que era essa autonomia entre telas e operação ali desse cliente? Lá nós estávamos com uma operação de uns 30 operadores. 30 estações. Isso, operadores, eu falo 30 estações, né? E mais umas 30 telas, é mais ou menos o espelho, né? Que você tem os operadores, tem os espelhos. Melhor, os caras explicam melhor, tá? E lá tinha mais alguns servidores. Então lá tinha uma autonomia de 6 horas. Para toda essa estrutura. Para toda essa estrutura. Então nós fomos lá fomos verificar a necessidade do cliente e montamos um projeto customizado para atender a necessidade dele pelo período de 6 horas. Legal. Tá? E aí, depois que nós criamos esse cenário lá para ele, ele falou, cara, eu preciso levar isso. Você vê, o cara que estava preocupado em levar a melhor solução para o cliente final dele. Ele falou, cara, não adianta eu ter a melhor estrutura aqui na minha base, se no meu cliente eu ainda estou usando coisas, a gente fala que é no-breaks hobbies, né? Que é aquele monte de no-breaquinhos, né? Ele falou, eu preciso levar uma estrutura dessa para o meu cliente final. Você vê que um cara que estava preocupado, que é o que realmente interessa, é o cliente final, né? E aí naquele cenário nós montamos em 2016, foi em 2016, nós testamos o ano de 2016 inteiro, ficamos testando em 11 condomínios mais ou menos, porque os condomínios têm lá o horário de pico, né, que é de manhã, meio-dia e no final da tarde. Então, você tem uma variação ali de consumo, né? E aí nós desenhamos vários projetos, né, com autonomias diferentes, distintas, para esse cenário. Para cada perfil de condomínio. E aí, cara, deu muito certo. E aí o cliente, na época, ele queria uma exclusividade ali e tal, mas ele ficava muito caro. E a gente falou, cara, acho que seria egoísmo da nossa parte não fazer isso para levar isso para o Brasil. Sim. Tá? Para São Paulo, né? A princípio, e depois para o Brasil. E isso aconteceu. Então, em 2016, ali nós fechamos com uns 10 a 15 clientes, né? Porque era um ano de teste. 2017, com mais de 100.
Foi. Hoje nós estamos com mais de 2.500 condomínios, cara. Mais de 2.500 condomínios na plataforma. Exatamente, 90 e... Fora as estações, as unidades de atendimento. Isso, exatamente. Isso, condomínio. Condomínio hoje, mais de 2.500, né? Empresas da área corporativa, nós continuamos atendendo, deve ter umas 300 e poucas, mais ou menos. E a grande maioria das centrais de monitoramento dos nossos clientes somos nós que cuidamos também. Ou seja, toda essa parte de redundância de energia, nós cuidamos de toda essa parte. Tá? E hoje nós estamos atendendo por volta ali de umas 93 empresas de portarias, tá? Que é as empresas de segurança que a gente comenta. Tá? Legal. Então, é uma solução assim que deu muito certo. A princípio era só para condomínios que tinham sistema de no-break, de portaria, perdão, e portaria virtual, portaria remota. E ao longo do processo, depois que os síndicos eles começam a conhecer e levar para um condomínio que tem portaria, ele quer levar, o síndico é profissional, ele quer levar para outros condomínios. Ou seja, hoje a Engemora ela está expandindo não só para condomínios com portarias virtuais, com portarias autônomas também. Tanto autônoma ou quanto um condomínio que tem uma portaria física que gostaria de não ficar sem autonomia, né? Exato, porque hoje não adianta só você blindar o condomínio, né? Então, por exemplo, você tem condomínios que tem a guarita blindada, tem uma clausura, só que o porteiro ele fica dentro da guarita blindada. Sim. Quando acaba a energia, o que acontece? Ele sai de dentro da guarita e o morador ele não quer saber, né? Essa questão de segurança, o porteiro ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o portão manual. Se está chovendo, se está frio, se está calor, se está de dia, está de noite, ele só quer entrar ou sair do condomínio. Exatamente. E ele está com a razão, né? Ele só quer entrar e sair do condomínio. Ele só quer entrar e sair. Mas quando você tem o porteiro, é mais perigoso do que quando você tem a portaria virtual. Porque quando o porteiro sai para abrir um portão manual, é o momento que ele fica vulnerável. E quando você deixa um porteiro ou deixa qualquer prestador de serviço ali vulnerável, é o momento que o ladrão precisa para entrar no condomínio. Ele só precisa desse momento. Um vacilo. Um vacilo. Que é uma coisa, exatamente, que era uma coisa que você poderia ter resolvido contratando um sistema só de redundância de energia. Para aquele momento que falta energia, você está protegido. Eu participei de algumas assembleias já, né? Acredito que vocês também, em virtude de levar essa autonomia. A gente percebe que algumas empresas no Brasil, elas não têm tanta preocupação com esse cenário, né? De atrelar o no-break à parte de segurança do projeto. Porque quando você pensa em no-break para condomínio, você fala o quê? É somente para uma redundância, é somente, e não é se, é quando vai acabar a energia naquele condomínio, quando vai faltar energia para que o no-break possa assumir a operação. E eles tratam como redundância. Nós aqui da UAN, nós temos a preocupação de levar esse dispositivo, né, podemos tratar assim, como um dos pilares importantes para a segurança do projeto. Não a segurança do espaço físico como um todo, mas a segurança da manutenção do contrato. Porque se você dá para o cliente o respaldo de que aconteça o que acontecer lá na ponta, e vai acontecer, um caminhão bater num poste, dar um vendaval e cair uma árvore e levar toda a rede elétrica, e entre outras coisas que pode acontecer. Então a gente pode considerar que o no-break ele é um dispositivo de segurança do sistema também. Perfeito? E alinhado a essa segurança, com a tua experiência que você tem visto no mercado, como que você enxerga o movimento de todo esse cenário das empresas de portaria? Como que elas estão declinando? Porque ainda, por incrível que pareça, posso estar equivocado, mas ainda é um paradigma essa questão nos condomínios, né? Nas assembleias. Sim. Na verdade, Richard, eu já participei de várias assembleias onde você tinha que defender o no-break porque o cara queria fazer o quê? Ele queria instalar um gerador, aquele barulhento, com fumaça. Cara, imagina... A combustão. Imagina assim, imagina que você entra num condomínio, você já está vindo de um sistema arcaico, né? Porque é uma mão de obra, não é que o porteiro ele seja arcaico, mas a mão de obra, a tecnologia ela veio para melhorar a segurança dos condomínios, né? E aí o cara chega com um geradorzão daquele lá, a combustível, a gasolina, aí você tem fumaça, barulho... Cara, tudo que não presta. Manutenção é semanal. Eu sei que tem alguns que estão aqui nos assistindo, sabe qual a complexidade que é. Sim. E se tu não fizer a manutenção, quando tu precisar, ele não vai funcionar. Sim, exatamente. E tem um grande detalhe, cara, que é assim, ó, eu peguei... Isso até é um case, né? A gente gosta de trazer isso. Que eu peguei uns 3 condomínios que o zelador abastecia o gerador. E isso, muitas vezes, o síndico não sabe.
Então ele entrou, depois que o zelador saiu do condomínio, ele acabou entrando com um processo contra o condomínio. Tá? E aí, exatamente, nessa daí foi não só acúmulo de função, mas tem periculosidade. Claro. Porque quando você abastece um gerador, se você não for um cara autorizado para fazer aquilo, você corre um risco. Então isso entrou como... E o cara não quer saber, ele vai lá e atua mesmo e dá como causa-ganha. Tá? Então é bem complicado. Tá? Mas eu vejo, até puxando a sua pergunta, eu vejo, por exemplo, hoje empresas de portarias fazendo cara, é gambiarra, desculpa a palavra, mas é gambiarra. Vamos mudar o termo então. RTA. Aqui a gente trata, quando a gente pega algo muito esdrúxulo no mercado assim, cara, que situação é essa? A gente chama de RTA. É uma sigla nossa, que é Resolução Técnica Avançada. Fica a Resolução Técnica Avançada. Essa é boa, vou Quem usar. está no mercado sabe que muitas vezes Resolução Técnica Avançada é a tão famosa gambiarra. Exatamente, Richard. E, cara, o que nós fazemos na Engemora, eu acredito muito que não seja diferente do que a One faz. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós temos vários parceiros em comuns, né? E foi esses parceiros que nos deram esse feedback do que era melhor, do que poderia acontecer, do que fez com que nós chegamos aqui. Entendeu? Então, quando você cria uma solução dessa, você tem que entender que você está abastecendo um sonho, ou você está fazendo parte de um sonho de alguém. Tá? Como assim? Como assim, Erivaldo, um sonho? Por quê? Quando você leva o cara que monta, o empresário que cria uma empresa de segurança, ele tem o sonho de ser empresário, e aí ele pega as melhores soluções e leva para o cliente final. Qual é o sonho do cliente final? Ter uma solução que vai resolver um problema que ele tem e que esse sonho seja... Cara, seja replicável, vire um propósito, ele possa rentabilizar. Exatamente, cara, exatamente. Que ele impacte a vida de outras pessoas através disso. Eu tô deixando só para você, para a gente interagir, tá? Já não é... Mas é exatamente isso. Então, quando você leva uma solução, imagina que o síndico, o que ele faz? Ele cria, você leva a solução para ele cria ali uma assembleia e ele defende aquela ideia para os moradores. Claro. Então, ele já tem um sonho de que reduza o custo operacional dele, melhora a segurança. Ele comprou o teu propósito também. Ele comprou o meu propósito, cara. E aí, nós aqui da ponta, eu e você e outras empresas, os caras, não é o nosso caso, mas o que as empresas fazem? Cara, tá aqui a solução, resolve aí. E os caras fazem o quê? Beleza, é um no-break, bateria funciona? Funciona, cara. É um no-break, ele vai funcionar. Agora eu tenho que te falar o seguinte, quando você precisar, você como empresário, o cara que montou a empresa, que é o responsável pelo condomínio, que a portaria ele é a responsabilidade, ele monta ali, como é que é o nome? Não é gambiarra, é a RTA. RTA. A RTA. A RTA. O que acontece? Cara, você cria um efeito cascata. E aí você cria, você acaba que esse sonho, que é o sonho do síndico de levar uma solução, ele vai ser crucificado por isso, tá? Porque foi ele que defendeu, foi ele que levou na gestão dele. Então, a próxima eleição, provavelmente, ele vai perder ou o cara vão processar ele. Sim. O cara, como empresário, o dono da empresa, por não ter levado essa solução completa para o condomínio, eu vou economizar. O cara coloca em risco ali um contrato de 300, 400 mil reais, que eu estou falando isso a longo prazo. Sim. Então, o que acontece? Ele deixa de ganhar esse dinheiro, porque ele utilizou algo improvisado, eu vou ganhar a curto prazo. Tá? E aí, por utilizar essas soluções, ele perde tudo isso. Então, é aí onde a gente entra. Eu falo gente porque a Engemora nós temos uma filosofia que é lá, que é a filosofia do seguinte, não importa, é parceiro, nós vamos fazer acontecer, para levar a solução final para o cliente. No cliente você resolve, depois eu e você nós vamos conversar. Mas o cliente final ele tem que resolver porque é ele que paga por isso. E você é obrigado, você tem que levar a melhor solução que existe no mercado para ele. Aqui nós tratamos muito de tecnologias convencionais que atendem. Nós sabemos de inúmeros no mercado aí, que são concorrentes a nós. E tecnologias com propósito. Né? Nós temos um propósito no mercado que é simplificar. E quando nós falamos de simplificação, nós falamos de conectar empresas que estão dispostas também, dentro de uma similaridade, acompanhar o nosso propósito. E a Engemora faz esse contexto de acompanhamento
na simplificação de um projeto, dá estabilidade para o projeto do cara, porque eu sempre uso esse argumento, não é se, é no momento que vai ter o problema lá na ponta, e vai ter problemas lá na ponta. A tecnologia depende, ela é de pessoas para pessoas, então depende também de pessoas. E quando eu me refiro a isso, eu lembro numa outra oportunidade que nós estávamos conversando, se eu não me engano, lá na unidade do Zé, da Energy, um beijão para você, Zé. Meu querido. E você falou para mim muito sobre a pontualidade do teu time técnico, do teu pronta-resposta, do bastidor, porque não é só o no-break. Quando tem tecnologia embarcada, ele não é só um dispositivo que eu coloco lá e ele tem uma vida própria. Demanda de uma tecnologia integrada a ele, demanda de um time que dá uma assistência. Eu queria que você explicasse um pouquinho, pessoal, como que funciona esse pronta-resposta, a análise de um projeto que vocês fazem, né, customizado, para que a nossa audiência também entenda. Porque assim, quando se fala de no-break, Erivaldo, eu não sou tão leigo no assunto, mas eu acho que eu posso deixar isso de uma forma mais abrangente. Muitas empresas de portaria remota, de automação condominial, empresarial, de qualquer outro cenário, eles pensam no seguinte, cara, no-break, beleza, eu vou lá, compro uma marca X, um banco de baterias, coloquei lá. Como que eu monitoro isso? Como que eu tenho respaldo disso? Com a Engemor é diferente. No projeto de vocês se torna diferente. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de mercado de vocês, porque não é só um no-break. Nós estamos falando de estabilidade, né, cara? Exatamente. Estamos falando de respaldo. Exatamente, o Richard, até pegando o fio que eu estava comentando de um sonho, a Engemor, ela nasceu de uma necessidade. Sim. Então, melhor do que você ter uma solução para uma necessidade, é você entender sobre essa necessidade ou você passa a sofrer na pele. A Engemor, ela sofreu na pele no início, né? O Henrique sofreu na pele. Sim. E foi isso que nos fez evoluir com essa questão do projeto customizado. Porque hoje a grande maioria dos grandes fabricantes de no-breaks, eles fazem o quê? Tá aqui o no-break, tá aqui as baterias, beleza, é tanto. Aí ele te vende. Ele não está preocupado com o seu cliente final, tá? De ir lá, entender a necessidade, o que realmente o condomínio, como é o formato de um condomínio e montar um equipamento para aquela necessidade. Ele vai, isso aqui te atende, mas não é o que você precisa, muitas vezes os caras fazem dessa forma. A Engemor, conforme nós fomos evoluindo, a Engemor, ela foi trazendo todo esse know-how de tanto apanhar, né, no dia a dia, e nós levamos essas soluções para os condomínios. Quando você fala, não só a solução do no-break, mas o quê? Toda essa estrutura. Então, hoje em Engemor, nós temos só para vocês entenderem como é que funciona. Boa, é aí que eu queria chegar. O que comporta essa estrutura Engemora? Eu, particularmente, o que eu conheço da Engemora, gente, é o Erivaldo e o Henrique. Então, tem uma vida inteligente lá, tem um time por trás lá, né? Tem. O que é essa estrutura? O que comporta para o mercado saber? Hoje, o que acontece? Nós temos um sistema que faz todo o controle, todo o rastreamento tanto dos no-break quanto das baterias. Justo. Tá? Isso é um sistema. Só para rastrear o número de série, tudo bonitinho, igual que você tem aqui. Ele tem um número de série, eu faço o rastreamento de quando foi instalado, quando vai ser feita a manutenção preventiva, quando vai, por exemplo, está próximo da troca de bateria, na preventiva ali, muitas vezes você acaba pegando, que a preventiva já é para isso, né? Sim. Para você deixar preparado o equipamento para quando você for utilizar, quando você precisar, ele está 100%. Tá? Então, nossas equipes, eu tenho 2 funcionários lá, para você ter ideia, eu tenho um que tem 32 anos de no-break. Ou seja, quando começou os no-breaks, vir para o Brasil, é sério, isso não é piada. Eu tenho 34 de idade, o cara tem 31 só de no-break, velho. Tem, o Edson, então, um abraço. Conhece só um pouquinho só. Ele é muito bom. E aí, em sequência, eu tenho o Otávio também, que é um cara das antigas, é um cara muito metódico. Eu falo que é uns caras chatos, porque eles vão nos detalhes, cara. Aquele detalhe que muitas vezes passa ali numa empresa, que as empresas elas não têm esse controle, são esses detalhes que nós vamos pegando e nós vamos alimentando o nosso banco de dados. Sim. E ali você vai montando estratégias para você ir cortando onde está dando problema. Então, é feito dessa forma. E lá eu tenho uma equipe grande, cara. Eu tenho 15, tô com 15 ou 16 caras, meu. Os caras são
Fantástico. De manutenção. Manutenção preventiva a cada 3 meses. Entre 3 e 4 meses eu faço essas preventivas. Troca de bateria, chamado atendimento 24 horas. Eu montei um sistema agora muito legal que é... Pablo, um grande abraço. Pablo, tem o cliente da CatSeg de fora. Sim. Tem o Luciano, tem o Natanael, que está lá em Macaé, outro está em Campos dos Goytacazes e por aí vai, né? Começou a falar dos nossos afiliados. Ó. Então, galera, para você que é afiliado da UAN, que está aqui, o senhor Ivaldo não lembrou, puxa a orelha dele depois, tá? Eu estou com a Michelle. A Michelle também é só a Michelle, da Zona Sul. O Zé também. O próprio Zé. Achei que ele nem ia lembrar do Zé. Não, eu lembro, mas assim, não só para os afiliados da UAN. Todo o mercado, né, mas Ivaldo? todo o mercado. Então, você tem que entender que o problema ele é para todos passam o mesmo problema. Tá? E a Engemor, nós montamos uma estrutura, cara, para atender toda essa demanda. Então, imagina que eu tenho grandes data centers que eu atendo lá no corporativo. Sim. A maioria dos shoppings de São Paulo somos nós que atendemos. O que acontece? Toda essa bagagem, todo esse know-how dessas grandes empresas multinacionais que nós atendemos, nós levamos para os condomínios. Por quê? Um condomínio, na verdade, cara, você tem que entender que é uma empresa de altíssimo risco. E é um organismo vivo, né, cara? Cara, você não tem o pessoal que faz gambiarra, pelo amor de Deus, cara. Vocês não têm noção, cara, do que vocês estão colocando em risco. O risco, né, cara? Então, você tem ali, por exemplo, todas essas empresas, nós aprendemos a trabalhar com essas empresas porque o nível de qualidade dessas empresas, cara, é altíssimo. Você tem que ter um monte de certificação, você tem que passar por vários processos para você atender essas multinacionais americanas, europeias, claro. Ou seja, elas têm uma outra política. E nós trazemos essas políticas para os condomínios. Então, com a mesma estrutura que eu tenho aqui para essas empresas, eu mantenho para os condomínios. Tá? Então, hoje, mas eu tenho um preço mais barato, mas não sei o que funciona. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Ele tocou num assunto aqui muito importante, que eu acho interessante levar para a nossa audiência, porque assim, quando a gente fomenta, quando a gente apresenta um projeto de automação e portaria para um condomínio, essa responsabilidade, muitas vezes, ela não é evidenciada. Muitas vezes. Por centenas de empresas no Brasil. E eu falo isso com propriedade porque a gente pega cada coisa por aí. E aí tudo reflete no preço. Tudo vai, é um bumerangue. Tudo vai e volta no preço. Só que assim, o mercado ele precisa passar por uma espécie... Isso não sou eu que estou dizendo contra o UAN. Eu acredito que não seja você que é Engemora. Não. É uma obrigatoriedade nossa, Erivaldo, quanto tecnologia e desenvolvedores de solução, a gente levar para o mercado que se nós espremermos e puxarmos o mercado cada vez mais para baixo, não sobra receita para realmente eu colocar um projeto ao qual atenda aquele cliente. E aí eu vou estar sempre fazendo meia boca, eu vou estar sempre entregando algo que amanhã ou depois eu sou a primeira moeda de troca no condomínio. Sim. E quando eu tenho um projeto customizado, quando eu tenho algo profissional lá na ponta, e aí eu posso te dizer com propriedade, eu trago para a nossa solução, para a nossa integração que a gente vai falar mais à frente, os nossos projetos são profissionais. Por quê? A taxa de cancelamento, o churn é muito baixo, mas muito baixo. Por quê? Muito. Eu, se sou síndico profissional ou síndico morador do condomínio, eu vou colocar a minha pele em risco trocando uma solução que não dá problema por uma solução ao qual só está reduzindo o custo e não tem a mesma tecnologia embarcada e o mesmo respaldo? Você faria isso? Não. É essa questão que volta no preço, cara. Eu vou até pegando esse gancho, eu vou te falar um negócio. Isso aconteceu não só com uma empresa de portaria em São Paulo, mas várias empresas. O que eles faziam? Para economizar, eles utilizavam aqueles... Tem uns nubriquinhos pequenos, não posso falar o nome? Mas todo mundo já deve ter usado e conhece as marcas de mercado. Tem esse nubriquinho. Um beijo para os concorrentes. Tem esses nubriquinhos pequenos que os caras fazem o quê? Isso é uma questão técnica. Isso é legal porque o público que está nos assistindo, essa questão técnica é interessante, tá? O que acontece? Quando você monta aqueles nubriquinhos pequenos, eles não são preparados para motores de condomínios. Por quê? Motor de condomínio, ele tem um fluxo muito intenso. Para sua residência, é perfeito. Aquele é um no-break para sua residência. Não precisa utilizar nada profissional. O fluxo é baixo. É baixo. Então, você abre de manhã, à tarde, meio-dia ali, está tranquilo. Um condomínio não, cara. O fluxo é intenso. E vai, abre e fecha. E você cria uma fadiga nos componentes eletrônicos. Porque ele não está preparado para isso.
E aí o que vai acontecer? Geralmente o cara fala, eu vou colocar uma bateria maior. Beleza, ela vai funcionar a primeira vez. Na segunda vez, quando ela descarregar até zero, o carregador desses nobrequinhos, muitas vezes, eles fazem o quê? Eles não conseguem carregar essa bateria até o final. Ou se carrega, essa bateria acaba perdendo uma eficiência porque é compostos químicos. Aí tem que entrar no detalhe mais aprofundado, mas enfim. E o que acontece? Aí esse carregador, ele danifica. Ou muitas vezes o componente, ele danifica. E aí a bateria fica lá, o no-break está funcionando. Muitas vezes nem carrega, né? Exatamente. Muitas vezes nem carrega. E aí o que acontece? Sabe quando você vai descobrir isso? Na próxima queda. Quando acaba a energia. Isso, e geralmente é numa sexta, em São Paulo acontece numa sexta-feira à noite. Sábado após o meio-dia, domingo. Acontece muito. Cara, é exatamente o que a gente preza muito aqui. Exatamente. Cara, quando bate um novo afiliado aqui, quem nos acompanha nas mídias sociais já viu muito a gente falar assim, você falou muito do empresário. A gente tem que coordenar com quem toca o bumbo lá na ponta, quem está à frente realmente de toda a empresa. Muitas vezes o empresário ele não se preocupa com a rotina dele, como ele separar o pessoal do profissional. O que eu quero dizer com isso aí? Cara, você tem final de semana? Você está tendo dor de cabeça? Só dá problema lá na ponta? Tem alguma coisa errada. Porque se todo mundo que vive portaria remota está vivendo desse jeito, parem as máquinas, está tudo errado. Então, assim, tem empresas que não estão passando mais por isso. Por quê? Porque se preocupam com o mercado, se preocupam com o cliente final. Quer um exemplo? Essa semana agora, cara, uma empresa que está se tornando afiliado da One, mas o meu ticket aqui está R$3.500. Falei, tu não está sabendo cobrar. Mas não se enquadra tal tecnologia. Eu falei, sabe por que não se enquadra? Porque você não está sabendo cobrar. Mas o meu concorrente, esquece o teu concorrente, cara. Exatamente. A não venda determinado formato de política comercial é venda. Deixa os caras se matarem, deixa o cara colocar o no-break convencional, deixa o cara colocar a tecnologia paralela, a tecnologia convencional e só trabalha nesse cliente se realmente ele for te dar rentabilidade. Exato. Entrar para ter custo, para colocar mais um cliente na carteira e gerar um problema enorme, é por isso que a conta não fecha. Você entendeu? Então, muitos clientes que falam assim, cara, a Engemora tem uma política comercial. Cara, a política comercial dos caras é para te dar exatamente a tranquilidade que você precisa ter. Eu sempre uso, não é se, é a hora que vai dar o problema. E vai. E vai dar. E vai. Inúmeros problemas. Inúmeros, exatamente. Entendeu? E tem uma coisa, eu vou até te contar um caso, isso aconteceu recente. Isso é legal para os empresários, né? Os donos de empresas de portarias. Quer mais um café? Eu quero. Enquanto tu vai trazendo essa analogia aí. E sabe o que aconteceu? Há 4 anos atrás, essa síndica, ela fechou um contrato com uma empresa de portaria. Tá? A empresa estava iniciando no mercado e acho que a questão de política de preço jogou o preço lá embaixo e fechou o contrato. Sim. Ela não conseguiu levar um produto de qualidade. Isso eu fui no condomínio, eu vi. E o que aconteceu? A empresa forçou a síndica a assinar a síndica assinou um contrato porque confiou na empresa, né? Deu aquela carta de confiança para a empresa. No contrato tinha umas cláusulas que para a síndica sair desse contrato, ela tinha que pagar uma multa rescisória gigantesca. A síndica amargou 4 anos com essa empresa. Olha que horrível, cara. Horrível, cara. E eu fiquei com dó da síndica. E ela falou assim, Erivaldo, eu não, na minha vida, enquanto eu for síndica, e ela é uma síndica profissional, isso aqui é o pior de tudo ainda. Ela participa de vários grupos, cara. Tava ruim, agora piorou. Ela chegou através da Engemora, foi por indicação. Hoje, até dando um negócio, explicando para você, a maioria dos nossos clientes hoje chega por indicação. Claro. Isso eu falo uns 99%. Tá? Que bom. É muito pouco. Agora que nós começamos nas redes sociais, depois eu passo para vocês. Mas essa síndica foi uma indicação de uma empresa que foi atendê-la. Né? E aí ela falou, Erivaldo, nunca mais na vida eu coloco uma empresa de portaria aqui. Eu não coto mais nenhuma empresa de portaria. A minha portaria está se tornando uma portaria autônoma. E sabe o que é agravante? Que quem fez isso com o mercado, levando essas tecnologias improvisadas, está queimando o mercado, gente. Isso é o que me preocupa. A Engemora em si não se preocupa. Mas assim, eu fico preocupado com os parceiros.
Porque eu tenho parceiros que viraram os meus amigos, hoje eu faço... hoje eu participo da família deles. Viaja junto. com eles, você sabe disso? Chega nas palestras com a moto lá em cima. Isso foi o Zé da Energy, tá? Gente, pessoal do Mônio, desculpa, foi o Erivaldo e o José. Mas então, e isso é preocupante, cara. Sim. Porque o cara que cobra R$3.000, R$2.000, Richard, não tem milagre, gente, não tem milagre. A conta não fecha, A conta não fecha. Eu peguei uma empresa, um cara que ia montar uma empresa de portaria, isso eu falo para os caras porque o cara, graças a Deus, não deu certo no mercado para ele. Isso eu agradeço, tá? Ele falou, se eu cobro R$3.000, eu vou iniciar agora, eu vou cobrar R$3.000. Eu vou fechar 10 condomínios, eu tenho R$30.000 por mês. No líquido ele não tem R$30.000 por mês. Olha a conta do cara. Esqueça. Isso é igual o cara que fala assim, ó, eu tenho a UAM aqui, a UAM me cobra tanto, eu tenho... Pô, cara, eu tô com 40, 50, 100 condomínios. Eu tô pagando essa conta para a UAM. Cara, mas a dor de cabeça é zero. É igual em Gemora, a dor de cabeça é zero. Você entendeu? Aí entra aquela questão. Quando você está no inferno, o céu é bom. Mas às vezes você está no céu e fala, não, eu quero o inferno. Então troca a tecnologia para ver o que acontece. Às vezes a gente brinca com os afiliados aqui. Cara, testa o concorrente. Vai lá. Vê qual é a política comercial. Vê o que te oferecem realmente para evidenciar. Porque é exatamente isso. Quando você está com tudo redondinho, 100%, tem uma empresa que se preocupa. Gente, quando a gente fala de know-how, é diferente de um equipamento de prateleira que você vai lá, somente compra em qualquer distribuidor e replica lá na ponta, porque ninguém está preocupado. Gente, a distribuição é importante, a logística de mercado ela tem que existir, só que o principal é o know-how. Não é se, é na hora que der o problema, quando você pega o telefone, não vou generalizar, mas eu sei que tem, principalmente em São Paulo, distribuidoras fantásticas, né? Tem sim. Enfim, o Ricardo, um abraço, Ricardo, palmeirense fanático, né? Mas assim... Da Nathalie, da a Nathalie, lembrou da Nathalie. Já que falamos, vamos falar o nome da SATS aqui, então vamos dar crédito, né? Mas assim, eu lembro porque tem know-how embarcado. Mas algumas distribuidoras, quando você liga, fala assim, eu tive um problema no no-break. Fala, cara, manda para manutenção. Beleza, como que você deixou lá sem dispositivo? Exato. Sem autonomia. Exatamente. Aí o que tu faz? Tu compra um novo. O objetivo dele é te vender um novo equipamento. Não é entregar um know-how, não é te dar um respaldo para que você fique tranquilo. Você entendeu? Por isso que eu te perguntei essa questão do pronta resposta, porque ele é muito eficiente, porque tem empresas que nem fazem ideia que, se eu tiver com a Engemor, eu tenho um pronta resposta, eu tenho um time que eu vou ligar e vai me dar uma assistência 24/7. 24/7. Você entendeu? Cara, falsa chuva ou falsa sol. ou falta energia. Falta energia. Porque assim, gente, eu acho que a gente precisa profissionalizar mais, sabe, Erivaldo? Nós, com tecnologia, a gente precisa bater um pouco mais nessa tecla da profissionalização dos bastidores também, porque lá na ponta tudo é lindo. Sim. Lá na ponta para o cliente final, até que necessite de uma manutenção, é tudo lindo e maravilhoso. Exatamente. Só que na hora que ele precisa da manutenção, o empresário precisa ter respaldo. E muitos não têm. Aí que entra você, entra nós, os desenvolvedores de software, as integrações de mercado. Exatamente, Richard. Para dar tranquilidade para o empresário. Hoje eu falo que, voltando até um pouco, né, que eu estava falando de um sonho. Nós levamos isso muito a sério. Os meus parceiros que estão aí, eles sabem que a qualquer hora eles podem me ligar. Isso é importante, cara. Não Essa só ligar, mas importante. assim, isso é assim, eles. Todos os meus clientes, o que nós fazemos com eles? Cara, tá aqui o nosso atendimento 24 horas. Geralmente eu nem sei se alguém precisou de alguma coisa. Os nossos técnicos estão tão acostumados já com as empresas de portarias que os meninos já se conhecem. Então eles fazem já essa conexão, eu preciso de tal coisa, me ajuda tal. Eles se ajudam. Por quê? É assim que nós vamos conseguir escalar o negócio. Tá? Acho que o grande detalhe, Richard, nesse nosso negócio é a escalabilidade. Pronto. Entendeu? Isso é o ponto primordial do processo. Exatamente. Então o empresário que fala assim, cara, eu não preciso do seu no-break porque eu coloco lá e eu tenho 5 condomínios. Aí você fala, cara, mas 5 condomínios. Imagina que você tem 5 condomínios com 4 motores e um sistema eletrônico. Então você tem que fazer o quê? Um no-break para cada portão e um por sistema. Sim. Isso, 5 vezes 5, você já tem 25 baterias e 25 no-breaks
no 25 dispositivos para dar problema. Para dar problema. E são pontos falhos, né? São pontos falhos. E o que acontece? Quando você tem 5, você até consegue gerenciar. Agora, quando você começa a chegar em 10, em 15, 20, tudo ele amplifica. Sim. Então, se você amplifica, se você aumenta o número de condomínio, você vai amplificar o seu número de problemas. Perfeito. Os seus pontos de falhas. E mais uma vez eu volto para você. Eu acho que não é o nosso custo que é alto, porque nós temos toda essa tecnologia embarcada para agregar valor ao produto. Mas o cara que tem que olhar, ele não tem que olhar o meu contrato, o seu contrato, mas o contrato dele final, quanto que ele está. Por exemplo, 5 anos, cara. Pô, você está falando de um contrato nada de 400 mil, cara. No mínimo. No mínimo. Quando eu consigo mensurar o seu valor e o meu valor, legal. Isso é legal. O cara consegue planilhar, falar, estou gastando isso com a Engemora, estou gastando isso com a One, eu não estou tendo problema zero. Mas agora, quando o cara não consegue só mensurar esses valores e não mensura uma raiva de um síndico bravo, cancelando um contrato de 400 mil, isso é complicado. Sabe o que eu acho mais bacana de vocês? É que é o seguinte, né? Quem conhece muito a Engemora está na Grande São Paulo, né? Ou as empresas que já estão mais consolidadas no mercado e que realmente já tomaram na cabeça, como você falou. Sim, né? sim. Mas uma coisa que eu acho muito interessante para você que está tendo algum primeiro contato com a Engemora é que fique tranquilo, porque todo o know-how vai ser estendido a vocês. O time deles entregam todo o conhecimento para que o teu time lá na ponta também possa ser o pronta resposta. E a gente costuma dizer que ninguém quer jogar do lado de quem não é bom. Né? Igual no time de futebol, você quer sempre os melhores atrelados a você. Isso é e conosco aqui na One não é diferente. Por isso que a gente estendeu esse nível, né? E realmente os caras entraram pela porta da frente, porque os nossos afiliados foram buscar isso no mercado e chegaram até nós e falaram assim, vocês precisam de um nível de integração maior com a Engemora. Exato. E aí vem um ponto muito positivo. Né? A gente precisa falar da nossa integração. Exato. O que nós vamos levar para o mercado de solução, né? Onde, inclusive, dentro da nossa plataforma, eu queria que você explicasse um pouquinho o que as empresas que utilizam o One em Engemora vão ter de grande benefício lá na ponta. Legal, isso é bem interessante, cara. Foi até um pedido, né, dos seus afiliados. Não foi a Engemora e nem a One que chegou e falou, vamos fazer, não. Sim. Foi uma exigência, né? Eu acho que foi um... Isso é bem legal, porque quando a gente entende, a gente consegue pegar essas informações ou entender o nosso cliente que está utilizando o nosso produto de melhorias, não como crítica, né? Eu falo que isso é uma consultoria grátis, isso é muito bom. Isso você tem que melhorar. Claro. Lá em 2016, voltando um pouquinho, quando nós montamos esse projeto, algumas empresas, as empresas começaram a pedir um sistema de monitoramento do no-break. E aí nós pegamos o no-break, desenvolvemos um software da Engemora mesmo, onde ela faz o quê? Ela integra, né? Ou faz melhor, né? Ela manda uma mensagem, por exemplo, quando falta energia, manda um WhatsApp falando que falta energia, quando está em 80% manda um WhatsApp, Telegram e por e-mail, né? E isso ajudou algumas empresas, isso em São Paulo, né? Algumas empresas a tomarem um plano de ação antecipado. Então, muitas vezes não precisava mandar um técnico ou um segurança, né? Um guarda lá, um segurança para ficar na porta do condomínio, porque eles estavam acompanhando aquilo em tempo real. E aí, só quando estava próximo porque às vezes São Paulo tem um problema lá, é crônico isso, que cai uma árvore e fica muito tempo, né? Aí ultrapassa o tempo de autonomia contratado, né? E não tem como, tem que enviar um segurança. Mas o principal é ele saber qual é essa sabe a hora, exatamente, Richard. E aí os nossos clientes em comuns, né, começaram a pedir para nós integrarmos o nosso software com o software da One. Legal. Que é o quê? Onde não só o técnico, mas o operador, ele possa receber essas informações. Essa proatividade ela tem que vir da operação, porque nesse formato o cliente consegue vender uma evidência de gestão sobre o no-break também. Exato. E a gente trazendo tudo isso para a nossa integração, pessoal, para vocês entenderem também, a gente vai trazer essas métricas para dentro do nosso BI, para dentro dos softwares integrados ao One, para dentro da gestão técnica operacional da empresa, para que todo mundo dentro daquele organismo, né, daquele organismo organizacional, consigam entender em qual tempo
eles precisam tomar uma ação sobre o condomínio. Isso. E se aquela ação já foi, inclusive, resolvida automaticamente. Exatamente. Isso é evidência de prestação de serviço. Imagina você chegar numa assembleia, vamos alucinar aqui, você chegar numa assembleia, abrir a nossa API de integração, abrir o nosso BI e mostrar a autonomia dos no-breaks dos condomínios que você tem com a Engemoro e com a UAN. Em tempo real, mostrar para o síndico isso. Em tempo real, tempo full time. Em tempo real, é como se você abrisse a porta da tua empresa e falasse assim, agora é o seguinte, você entendeu porque o meu ticket é acima da média? Porque o que eu te entrego realmente é acima da média? Veja se o meu concorrente está preocupado com isso. Veja se o meu concorrente vai te entregar isso. É por isso que eu falo que muitas vezes as empresas pecam por não saber vender. Sim. E aí o cara entra na redundância de preço, porque o meu concorrente... Gente, parem de se preocupar. É importante entender o movimento do concorrente, mas é ele que tem que se preocupar com você. Porque quem está com as melhores ferramentas, os melhores fornecedores, os melhores desenvolvedores, são vocês. Principalmente nesse caso aqui, né, exclusivo, os afiliados da UAN que utilizam o Engemoro. Exatamente, Richard. Eu acho uma coisa... Você falou um negócio muito legal, cara, que é a questão da concorrência. Uhum. O concorrente ele tem que estar preocupado com você não pelo preço. Ele tem que estar preocupado e falar, cara, por que aquele cara vende mais alto do que eu? Eu não consigo. Como que ele consegue fazer isso? Exatamente, mas entendeu? é o quê? Você tem que levar essas tecnologias embarcadas no seu projeto e falar para o cliente final, falar, cara, isso aqui que eu estou te entregando, é isso que eu vou te entregar. É o que tem de melhor no mercado e é isso aqui que eu vou te entregar. E isso tem um custo. Qualidade, não só qualidade, né, mas atendimento, qualidade, uma estrutura, tudo isso, cara, tem um custo. E as empresas pecam em não olhar para isso. Aí, às vezes, vou contratar um cara que o cara cobra R$1.000. Ou é um estagiário. Não que nada contra estagiário, né? Vamos deixar claro, né? Mas eu vou comprar um cara que cara, não façam isso. É um negócio profissional. Você está colocando a vida de moradores em risco por essa questão. Preço... qualidade não tem preço. Não tem preço. É isso. Exatamente. E é caro até que ponto? Quando é comparado ao quê? Ao quê? Né, comparado a algo que... Eu sempre evidencio, o cara fala assim, a tecnologia fulano de tal veio aqui e apresentou uma proposta X. Falei, tá, mas ele tá barato comparado a mim? Não. Comparado a mim, não, porque ele não entrega o que eu entrego. Exato. Então você compare ele com a categoria dele. Isso é sem arrogância cognitiva nenhuma, porque realmente nós temos que ter um alto valor. Dentro da nossa autorresponsabilidade em desenvolvimento, nós entregamos também um valor agregado para o mercado. E nós temos que ter uma cobrança sobre isso. Eu evidencio isso, gente, porque realmente os nossos afiliados têm um ticket acima da média. E entra no projeto deles um profissionalismo também na autonomia e na parte de energia, que é a Engemora, tá? Exatamente. Sempre alinhado aos melhores, é o que nós queremos estar. Então, já aproveitando aqui, falando para vocês, a Engemora vai estar conosco na ExpoSec 2023. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá conosco, já com toda essa integração finalizada, apresentando para vocês em tempo real. Convido vocês a participarem conosco lá, porque nós vamos gerar uma experiência surreal para vocês lá no nosso stand. Eu não quero nem ver, eu tô ansioso, cara. Mas nós também estamos, cara. Então, assim, vocês vão realmente entender toda a dinâmica desse processo e o quanto isso reflete positivamente lá nos condomínios, nas empresas e em todo o cenário. Eu até fazendo um convite, né, para os nossos parceiros, não só os afiliados da UAN, em breve estarei entrando em contato com vocês para que vocês possam estar conosco lá na ExpoSec. Eu acho que essa experiência nós temos que levar e esses nossos parceiros que prezam por qualidade, prezam por um atendimento, uma excelência, né? E eficiência. Precisam. Na descrição desse vídeo aqui vai ter certinho ali também o endereço do nosso stand lá na feira. É bem simples, gente. Você entrou à feira, dobra à direita, na primeira rua à direita, na primeira quadra você já vai ver o stand da UAN, que é um stand de esquina, vai ficar maravilhoso e você vai passar pela experiência de ter autonomia, energia e eficiência com a Engemoro lá no nosso stand também. Cara, eu queria agradecer muito a tua participação. Acho que dessa vez foi muito melhor do que a primeira mesmo. Muito melhor, cara. Eu acho que nós conseguimos trazer a maturidade, né, um pouco mais. Não que nós não temos maturidade, né, mas acho que nós esses encontros, né, casual, né, que nós temos nos nossos clientes, isso vale muito a pena. Vale muito a pena. E agrega esse know-how que a gente entrega. Exatamente. Lá, né? Eu acho que isso muito bacana, cara. Eu agradeço vocês, agradeço você, o Renato, todo o time da UAN.
Os caras são fantásticos, cara. Não é fazendo propaganda não, tá? É fazendo propaganda também. Estamos sempre juntos, cara. E nós fazemos esse movimento de realmente simplificar. E quando a gente simplifica, a gente precisa de parceiros que agreguem, né? Que agreguem todo o nosso desenvolvimento. Porque, repito, a tecnologia é de pessoas para pessoa. E as pessoas estão aqui representando todos os times que estão nos bastidores. Então, você que tem alguma dificuldade com autonomia, com energia, com eficiência aí na ponta, dificuldade com hardware, com software para portaria remota, aqui estão duas soluções que estão de prontidão para lhe atender, né, De prontidão, cara, de prontidão. Quero deixar nos nossos parceiros tranquilos, tá? Não só parceiros UAN, parceiros em Gemoras também podem ficar tranquilos. Vocês, melhores do que eu falar, vão falar que é papo de vendedor, né? Todo mundo fala, é papo de vendedor. É papo de vendedor, mas assim, eles são os nossos melhores espelhos, cara. São eles que dão esses feedbacks, tá? Com certeza. Você conhece, um grande abraço para todos vocês. Nossos parceiros, agradeço muito, muito, síndicos profissionais, síndicos normais, síndicos que apanham todos os dias em conjunto conosco. Vou te dar um detalhe, vou pegar esse gancho. Você sabia que síndico ele tem duas coisas na vida, né? Primeiro, ele tem que fazer bem feito. E se ele não der 99, aliás, se ele fizer bem feito, ele não fez mais que a obrigação dele. Justo. Se ele fizer 99 e não der 100, ele não presta. É bem isso. Cara, já participei de várias assembleias e os síndicos são guerreiros, viu? São guerreiros. Eu tiro muito chapéu para essa classe também. Eu tiro, de verdade. Não só para os síndicos, mas para a galera, para os empresários que estão no ramo de portarias, né? Nós apanhamos o tempo inteiro. Cara, e realmente, não é um ramo fácil, é desafiador, porque nós vivemos automação condominial 24 horas. 24 horas. E exatamente. É desafiador, só que assim, repito, quando você tem um projeto, quando você tem uma estrutura profissional, a jornada fica muito mais leve. Fica. Né? Fica. Deixa aí suas redes sociais, as redes sociais da Engemora para nossa audiência. Onde que eles encontram a Engemora? A Engemora é muito fácil de encontrar no Instagram, é só entrar lá em Engemora, você automaticamente já vai entrar. A Engemora, ela começou as redes sociais o ano passado, agora que nós estamos começando a divulgar um pouco mais nas redes sociais. Perfeito. Hoje, porque nós gostamos de entender a necessidade do cliente, não só vender, mas entender a necessidade. Então, hoje o nosso bate-papo é mais aqui, coração com coração. É orgânico. É orgânico, é orgânico. O crescimento da Engemora ele sempre foi orgânico e, assim, nós pegamos pesado internamente, nós do time, nós temos um time incrível, que eu até agradecer os meninos aí, um grande abraço aos meninos da Engemora, a nossa área técnica, a nossa área comercial, que eu tenho agora uma galera do comercial em conjunto. O Erivaldo foi promovido agora a ficar debaixo do guarda-sol só. Que nada! E a galera do escritório, parabéns para vocês por fazer com que tudo isso aconteça. Henricão, não pode ter estar aqui, mas um grande abraço. Numa próxima oportunidade, na feira nós estaremos juntos. E, cara, em nome de todo o time da UAN, eu queria agradecer imensamente vocês pela participação, segunda vez aqui conosco, e agradecer também todo o nosso time. Galera, quem não segue a Engemora ainda, então, lá no Instagram, @Engemora, ali vai ter as outras redes sociais deles lá. E para quem não segue a UAN, vou deixar aqui mais esse recado, siga lá, @UAN Portaria, no YouTube o nosso canal, UAN Portaria, o Simplificast, que é o nosso canal aqui do nosso podcast, nas plataformas de áudio também. Deixe seu like, envie aí nos grupos de portaria remota em todo o Brasil para as outras empresas também conhecerem essa estrutura profissional de desenvolvimento. Exatamente. Vou deixar claro, usamos Engemora aqui na UAN, depois o Jean vai fazer o corte ali, vai mostrar o no-break em funcionamento aqui, tá bom? E recomendamos, obviamente, e vem muita novidade aí de integração da UAN com a Engemora. Nosso muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, ao final do vídeo. Somos nós causando esse movimento de simplificação no mercado. Erivaldo, beijo enorme no teu coração. Obrigado mais uma vez. Satisfação. Galera, até o próximo episódio do Simplificast. Fiquem todos na paz aí e em breve mais conteúdos relevantes para o nosso mercado. Show. Grande abraço. Até mais. Na área.